vídeo para vocês do monitoramento do sistema nervoso autônomo durante a aplicação das barras de Axis. As barras de Axis, para quem não conhece, é uma técnica onde 32 pontos eles são ativados, né, a partir de um toque. Qual é a proposta? Que a partir dessas ativações, aquelas memórias, aqueles medos, aqueles pensamentos distorcidos que nós temos em relação a nós mesmos, em relação ao que nos cerca, aquelas angústias que às vezes a gente nem nome dá para elas, porque está lá no inconsciente. Essas memórias, elas devagar, elas vão sendo trazidas, só que de uma forma leve, tranquila, e a partir daí, né, muitas já são ressignificadas ali mesmo, e outras, através depois de uma psicoterapia ou outras ferramentas, seja Brinksporing, seja uma psicoterapia tradicional, a gente consegue efetivamente ir lá trabalhar estas questões. E também é uma técnica bastante eficiente quando nós pensamos uma melhora de performance, ou crianças com TDA, com algumas dificuldades. Tá? Só que eu queria entender, eu queria visualizar, até para poder mostrar para vocês, tá bom, como é, o que vai acontecendo ali no cérebro? Para isso, eu usei um instrumento, eu não fiz a avaliação da neurometria funcional, neurofeedback, biofeedback, não. Eu usei essa técnica, né, esse instrumento, como monitoramento, tá? Então, olha só, eu deixei esse vídeo aqui para que vocês pudessem dar uma olhadinha. Que interessante. Aqui, então, o cliente estava sendo monitorado durante a aplicação das barras de Axis. Então, você observa, olha que interessante aqui como vai mudando, tá? A ativação cerebral, olha, muita ativação cerebral. Olha a beta como tá. Olha os pensamentos aqui, ansiosos, invasivos. Só que à medida, né, que a gente vai acessando certos pontos, vocês vão depois observar que aqui vai diminuir e a teta, essa onda, ela vai aumentar. Outro aspecto também que eu queria chamar a atenção de vocês é aqui, em relação à frequência, que aqui, tanto aqui na frequência quanto aqui na amplitude, nós estamos observando o sistema nervoso autônomo. Então, simpático e parasimpático. Isso é muito interessante da gente observar, tá? Aqui a reação neuroemocional e a resposta neuroemocional, aqui já está relacionado às questões externas e internas. E este aqui, que eu gosto muito de ver também, que é o controle de ansiedade. Depois que o cliente fez, tá? O que eu fiz? Olha só, deixa eu puxar aqui em cima. Eu separei alguns gráficos para que a gente pudesse ter uma ideia melhor. Olha que interessante. Aqui, logo no início, quando nós começamos, né, a aplicação das barras de Axis, nos primeiros 6 minutos, o cliente aqui ele já estava entrando em teta, estava super tranquilo, calmo. Essa queda que aconteceu aqui foi nesse exato momento, olha, quando alguma lembrança, alguma memória veio, né, de uma forma leve, veio e depois vocês percebem que ao longo do tempo todo foi havendo ali acesso a inúmeras memórias. O relato do cliente depois é que muitos pensamentos vinham e iam de uma forma tranquila. Algumas questões, né, que para ele é difícil de ser trabalhadas, elas vinham de uma forma leve e
como se a gente estivesse permitindo o cérebro ressignificar aquela forma de pensar. Esse outro gráfico aqui já foi feito no momento em que muitos pontos estavam sendo acionados. Olha que interessante, tá? Como eu falei, uma coisa que também me chamou bastante atenção, porque eu queria muito entender exatamente o que estava acontecendo com aquele cliente durante aquele momento, né? Olha só, no início, quando a gente pensa aqui, né, tanto a amplitude quanto a frequência autonômica, olha só como estava a ativação do sistema nervoso autônomo simpático. Olha só, é muita ativação. Vamos esquecer um pouquinho que isso aqui é cérebro, vamos pensar na pessoa. Uma pessoa que funciona assim, ela tem um gasto de energia muito grande, um gasto de energia desnecessário. Inclusive, acaba que ela não tem nem a persistência necessária, se estivéssemos pensando assim em funcionamento da pessoa. Olha o que aconteceu depois, quando nós estávamos já terminando, né, esse monitoramento. Olha, o sistema nervoso passou a entrar em equilíbrio. Ou seja, o que a gente também entende daqui? Porque o cérebro, você não consegue ensinar um cérebro. O cérebro, ele precisa vivenciar aquela experiência. Ele aprende a partir da experiência. Então ele vivenciou esse equilíbrio, tá? Então isso precisa depois vai sendo trabalhado, vai sendo internalizado. É como se ele fosse buscando outros recursos para poder dar conta das questões ali do dia a dia. Porque, né, como a gente sempre fala, o sistema límbico, né, que a gente relaciona ele muito a essa questão de luta, fuga, congelamento, houve uma série de situações nas nossas vidas que a gente não deu conta. Então, meio que, como a gente não podia fugir, não podia lutar, muitas questões até ficaram congeladas ali. Olha só, as fotos aqui, olha que interessante. Tá vendo aqui? Quase não tem ativação. São pensamentos difusos. Ele dificilmente, né, ele vai saber pontuar pra gente, olha, eu pensei isso, com isso, porque isso que não estava a nível da consciência, sim, estava muito mais no subconsciente. E olha só que ao longo, olha que bacana, tá? Pouquíssima ativação. Olha o sistema límbico, ele estava muito relaxado. Embora viessem aquelas memórias, aquelas lembranças, ele não ativou o sistema límbico. Olha que interessante, tá? Então, gente, é bastante interessante quando a gente consegue juntar várias técnicas para que a gente consiga o quê? Equilíbrio, assertividade, melhora de performance. Alguma dúvida? Gente, entra em contato, tá? Pode ser, né, pelo meu WhatsApp mesmo, 982615473 ou pelo site gloriamurelo.com.br, tá? Um beijo.